Então, um dia Mateus lavava, outro dia Tomé lavava. Nesse dia, ninguém quis lavar o pé de ninguém. Por quê? Porque no caminho eles estavam discutindo quem era o maior. Então não vamos, porque se eu lavar, eu vou dizer que eu não sou maior. Então ninguém lavou o pé de ninguém. João diz, antes da festa da Páscoa. Número 2. Segunda informação importante, aí no verso 1. Sabendo Jesus que era chegada a sua hora. Ou seja, o senso de tempo de Jesus era perfeito. Ele sabia que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Ele sabia que o tempo dele chegou, que o momento dele chegou. Verso 1 ainda diz, e havendo-os amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Ou seja, Jesus estava perto de ir embora, mas ele disse, o meu amor pelos meus discípulos é profundo, é um amor que vai até o fim, é um amor que vai até o extremo. Esse é o amor que Jesus tem por nós. Aí diz o verso 2, que enquanto eles estavam ceados, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariote, que o traz. Então Jesus aqui recebeu a revelação de duas coisas. Número 1, que ele ia embora, o tempo dele chegou, estava perto para morrer. Segundo, ele sabia que quando ele morresse, Deus ia entregar tudo de volta nas suas mãos. Na verdade, quem era o maior? Ele era o maior, ele é o maior. E ele sabia que o diabo tinha colocado no coração de Judas Iscariotes que o traía. Jesus sabia claramente. Eu não sei se Jesus sabia isso antes, mas aqui ele sabe. Possivelmente antes ele não sabia. Possivelmente Jesus não tinha a mínima ideia, mas aqui ele sabia que Judas era aquele que o traía. A Bíblia diz então que Jesus faz algo tremendo. E o que ele faz é um exemplo tremendo para nós. É a preparação para tudo que vai acontecer no capítulo 14, 15, 16 e 17. Ele se levanta e ele tira aquele parte do seu vestido, da roupa que ele vestia, e a Bíblia diz que ele começa a lavar os pés de todos os seus discípulos. Um ato de humildade, um ato de amor, um ato de entregar-se a si mesmo. Eu não sei se você seria como eu, se eu tivesse 12 discípulos, e eu soubesse que um deles ia me trair. Sabia, um deles vai me trair. Um deles, quando sair dali, vai falar mal de mim, vai me trair. Eu vou lavar os pés dos discípulos. Eu não sei, eu acho que eu faria o seguinte, eu acho que eu pegaria água e eu ferveria a água. Eu ferveria a água e eu falava assim, porque eles não sabiam que eu sabia. E eu falava assim, Judas, por que você não seja o primeiro? Né? Você faria a mesma coisa. E aí quando ele botasse o pé, aí você, seu traidor, traíra. A gente faria isso. Ou nem lavaria o pé dele. Falou, acabou a água, está tudo suja. Você lava o seu próprio pé. Eu penso que Jesus caprichou nos pés de Judas. Jesus foi lavando os pés dele, lavou todos eles. Em nenhum momento nos evangelhos Jesus mostra algum rancor por Judas. Pelo contrário, só amor. Até no momento que Judas veio trair, Jesus deu um beijo nele assim, amigo, para que vieste? Tremendo. O amor de Jesus é tremendo. E ele foi lavando, lavou de Judas, ele lavou de Pedro, de João. Quando chegou em Pedro, muito interessante essa passagem, e Pedro é aquele que fala, às vezes, o que não devia, mas ele fala do seu coração. E quando Jesus veio lavar o de Pedro, caiu a ficha. Puxa, era eu para estar lavando o pé dele? Vacilei. Não entendi a profundidade do negócio. E ele falou, Senhor, nunca me lavarás os pés.
Jesus falou para ele assim: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Aí Pedro fala assim: já que é assim, então lava o meu corpo todo. Eu amo Pedro. Pedro é maravilhoso. Ele fala o que não deve, mas também quando ele fala o que deve falar. Lava o meu corpo todo. E aí Jesus fala assim para ele: Pedro, quem já está limpo, não precisa de lavar tudo, só precisa de lavar os pés. E aqui está o significado profundo que João está apresentando. Porque João está falando de duas coisas depois do fato. Ele está falando, sem dúvida, ele está falando sobre batismo. Que na igreja primitiva, no ano 100, já era algo importantíssimo. E João está fazendo uma alusão que para você entrar no reino, você tem que lavar os seus pés. Você tem que passar por um novo nascimento. E a segunda coisa que ele está dizendo é o seguinte: uma vez que nós estamos limpos em Jesus, uma vez que a gente está salvo, tudo que a gente precisa é manter-se limpo. Isso, para mim, é maravilhoso, porque no contexto do que nós tivemos essa manhã, é muito importante. Há pessoas que vêm na igreja e faz uma decisão para Cristo, e há pessoas aqui nesta manhã que talvez hoje é o seu primeiro dia. Eu não conheço alguns de vocês que estão aqui. E você veio aqui nessa manhã, você experimentou o poder de Deus, a presença de Deus, a glória de Deus. Talvez você não entendeu tudo que aconteceu aqui nessa manhã. Mas uma coisa eu sei: Jesus te ama de uma forma tremenda. E você precisa de nascer de novo. Você precisa de tomar um banho do Evangelho de Jesus Cristo. Mas uma vez que você nasce de novo e entra para a família de Deus, você tem que manter o seu pé limpo. O seu pé de vez em quando tem que ser lavado novamente. Pé fala de caminhar. Caminhar fala do nosso dia a dia, da nossa vida. E aí o que Jesus está dizendo para ele é o seguinte: Pedro, mantém a sua vida limpa. Você não precisa de se entregar a Cristo novamente. Tem gente, deixa eu até ensinar um pouquinho sobre isso, tem gente que toda vez que a gente faz o apelo vem aqui na frente. E essa pessoa vem na frente porque ela se sente como Pedro: me lava completamente, de novo. Você não precisa de fazer isso. Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você está salvo em Jesus Cristo. Não há nenhuma condenação para você. O que você precisa é manter o seu pé limpo. E é por isso que a gente participa da ceia do Senhor. Por isso que o culto de ceia do Senhor é um culto importantíssimo para a igreja. E você não deve faltar. É o dia que você faz um exame de você mesmo. E que você diz: Senhor, lava os meus pés, limpa a minha vida, transforma o meu ser. E aí Jesus, depois de fazer tudo isso, ele traz a lição. E a lição é que fica para nós nesse momento. Quando Jesus termina, ele diz assim, verso 12: depois de ter lhe lavado os pés, ele tomou o manto, tornou-se a reclinar-se à mesa. Então Jesus reclina essa mesa novamente, com os pés para trás, agora com os pés limpos, e ele pergunta: entendeis o que eu vos tenho feito? Vocês entenderam o que eu acabei de fazer? Vocês me chamam mestre, Senhor, e dizeis bem: eu sou mestre, Senhor. E se eu sou mestre e vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns aos outros. Ou seja, o que eu fiz por vocês, vocês devem fazer uns pelos outros. Eu vos dei exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Essa manhã, quando a gente veio para o culto e participar da ceia do Senhor, eu perguntava a Deus: Senhor, qual é a ênfase do culto essa manhã? Eu sempre pergunto isso. Eu preparo a mensagem, e a mensagem que eu preparei hoje eu não preguei. Se Deus me permitir, eu prego domingo que vem. Qual é a ênfase? O que o Espírito Santo quer deixar na vida de cada um essa manhã? E durante a ceia do Senhor, e eu só estou enfatizando o que Deus já fez, para que a gente saia daqui firme. 3 coisas, eu creio que foi a ênfase dessa manhã. A primeira ênfase que Deus quis nos dar é que nós precisamos de viver uma vida limpa perante Ele. Limpa perante Ele.